Descomplicando a escolha profissional. Qual curso fazer na universidade? Os desafios para uma boa saúde vocal e as oportunidades de estágio e emprego dessa semana. Olá! Hoje o Plano Aberto começa falando de uma dúvida que passa pela cabeça de muitos jovens, principalmente nessa época do ano em que se tem muitos vestibulares acontecendo. Que profissão seguir? Pedagogia, administração, direito e engenharia são os cursos mais procurados e com maior número de matrículas em todo o país. Em Ouro Preto, pesquisas da UFOP apontaram que em dezembro de 2009, 61% dos jovens matriculados no terceiro ano do ensino médio estavam em dúvida sobre o curso superior que escolheriam. Hoje, vamos conhecer projetos que ajudam o jovem nessa decisão. Amanda e Regiane estudam na mesma sala do cursinho pré-vestibular, mas estão em momentos diferentes na escolha da carreira. Eu sempre gostei da área da saúde e me identifiquei mais por medicina. Eu estou entre engenharia ambiental e florestal. As escolhas profissionais fazem parte da nossa vida, do nosso futuro. A indecisão ainda cerca muitos estudantes. E a tradicional pergunta para os alunos que estão saindo da escola está cada vez mais difícil de ser respondida. Eu estou na dúvida de engenharia de produção e educação física. Estou em dúvida em estilista e ufologia. Minha mãe quer que eu faça estilismo e eu quero fazer ou algum dos dois. Toda escolha na vida da gente implica em começar a trilhar um caminho até então desconhecido. E isso traz insegurança, traz medos, receios. Muitas das vezes ele se permite passar por algumas influências, ele fica preso em algumas crenças. Essas dificuldades elas são dadas a diversos fatores, tais como a influência da família. Outra influência também é a carreira futura, em termos financeiros, né? Então, muitas vezes, determinados cursos são escolhidos objetivando uma carreira que dê um certo sucesso, um certo status social. O pré-vestibular ele não funciona só como um agregador de conhecimento. Ele funciona também como um elemento de discernimento, de ajuda nessa escolha do pré-vestibular. Aqui na Universidade Federal de Ouro Preto, o curso mais procurado pelos estudantes é o de Medicina. Ao todo são oferecidas 40 vagas por semestre, chegando a ter mais de 200 candidatos por vaga. Depois de Medicina, o curso mais procurado é o de Direito, seguido pelos cursos na área de Engenharia. No caso da Medicina já é uma questão histórica, né? É um curso importante, né? Um médico pode trabalhar como autônomo, a própria remuneração da própria profissão, né? Então, acho que isso são coisas que normalmente levam o aluno a escolher essa carreira, né? E, claro, tem que gostar da área também, né? No caso das engenharias, a questão é muito de mercado. É um mercado de trabalho hoje para o engenheiro, está uma expansão forte. Então, essa procura ocorre naturalmente. E o curso de Direito é um curso que, tradicionalmente, já de muitos anos, tem tido uma demanda também alta. No passado, não era assim, né? Para ajudar nessa difícil escolha, a UFOP oferece aos alunos do terceiro ano do ensino médio o programa Qual é a Sua?, que ajuda o estudante a compreender o processo de escolha profissional, participando de várias ações, como a Amostra de Profissões da UFOP. O programa é um projeto de extensão da psicóloga Juliana Celeste de Matos e existe desde 2009, atendendo 2 escolas de Ouro Preto, uma pública e outra particular. Então foi aplicado um questionário onde os alunos foram voluntários, não houve a participação total, mas houve uma participação significativa e nós pudemos constatar assim, dados preocupantes. Por exemplo, o questionário foi aplicado há 2 meses do processo seletivo da UFOP. E um índice muito alto, apenas 35% dos alunos já tinham feito a escolha profissional. 61% apresentavam dúvidas em relação à escolha e o restante não tinha sequer pensado sobre o assunto. Isso há 2 meses do vestibular, né? Então, o segundo momento foi tentar entender assim, o que dificulta esse processo da escolha. E nós também obtivemos dados preocupantes, por exemplo, falta de informação sobre os cursos superiores existentes, pouco autoconhecimento, pressão familiar, preconceito em relação aos cursos e apenas 8% disse que não tinha nenhuma dificuldade, que era tranquilo escolher. O curso superior, venhamos e convenhamos, são dedicação de anos, né?
Então a pessoa não vai querer, após esses anos todos, ser frustrada nos seus objetivos, nos seus sonhos de vida. Já está no ar o edital do processo seletivo para os cursos de graduação presenciais da UFOP. Mais uma vez, a seleção será feita pela nota obtida no Enem, no Sistema de Seleção Unificado, SISU, do Ministério da Educação. Logo após a divulgação das notas do exame, o candidato pode realizar a sua inscrição pelo site sisu.mec.gov.br. Na UFOP serão oferecidas 1.223 vagas para os cursos presenciais. Também já está no ar o edital referente aos cursos de artes cênicas e música, que além da nota do Enem, realizam a prova de aptidão. As inscrições para esses dois cursos acontecem até dia 16 de dezembro. Todas as informações sobre o processo seletivo 2012 da UFOP estão no site ufop.br. Cantores, locutores, professores. Esses são alguns dos profissionais que têm em comum a voz como ferramenta de trabalho. Porém, assim como outras partes de nosso corpo, o aparelho fonador, como é chamado o conjunto de músculos responsáveis pela emissão da voz, precisa de cuidados especiais. Você conhece agora algumas medidas simples que podem ajudar a prevenir o desgaste excessivo da voz. Na verdade, a gente utiliza o corpo e a voz, né? Então, a gente tem que saber dosar um pouco, porque a gente dá aulas seguidas, 3, 4 aulas seguidas, utilizando a voz e o corpo. Então, a gente tenta hidratar, beber água sempre, falar um pouco mais baixo, colocar a música mais baixo, mas às vezes não tem jeito, principalmente nos picos das aulas. Então, assim, é bem complicado mesmo. A voz, como é utilizada abundantemente ao longo do nosso dia, né, ao longo da nossa vida, ela tem inclusive assim, uma certa validade, se a gente não tratar da voz e pensar que ela é um instrumento. Ela é um instrumento, não só um instrumento musical, mas um instrumento mesmo, um instrumento evidentemente de comunicação, de diálogo, de trabalho, né? A voz é o meio de comunicação do professor com os alunos dentro da sala de aula, né? Então o professor é, antes do que mais nada, um comunicador. E é importante que justamente ele tenha consciência do poder que ele tem na voz, em termos de expressividade. A minha voz é o meu principal instrumento de trabalho, né? É a ferramenta principal que eu tenho. Claro que importam várias outras coisas, mas sem a voz eu não consigo falar no programa, não conseguiria transmitir futebol. Então o cuidado que eu preciso ter com a minha voz, ele é até maior do que as pessoas normalmente tomam. Mas toda a população deve observar muitas características vocais. A musculatura, ela precisa ser trabalhada, então é importante fazer um aquecimento e desaquecimento vocal, que são exercícios específicos, direcionados para os profissionais da voz. Um jogador de futebol não tem que se aquecer para começar o jogo? A menina da ginástica, ela não tem que se aquecer para começar a ginástica? Assim, o locutor de rádio, o apresentador de televisão. Como a voz é uma coisa que a gente utiliza muito naturalmente, né? Uma coisa que está aqui com a gente são poucas as pessoas que acham que realmente existe uma técnica para se falar. Tem também o do... Quer dizer, todos esses exercícios estão, na verdade, aquecendo aqui, né? A hidratação é um fator extremamente importante. Então, 2 litros de água por dia. Alimentação, evitar alimentos muito gordurosos, derivados de leite, antes da produção da voz. Principalmente para não aumentar a secreção, deixar a saliva um pouco mais espessa para facilitar a produção. Caso aconteça alguma lesão na prega vocal, é interessante a terapia fonoaudiológica com exercícios mais direcionados. Ter cuidado com a voz é fundamental para aquelas pessoas que dependem dela, né, para exercer sua profissão. Lembrando que se você tem a voz rouca, áspera, sente a garganta arranhada ou cansada e precisa fazer esforço para falar, você pode ter problemas vocais. Procure a orientação especializada de um fonoaudiólogo. A Fundação Educativa de Rádio e Televisão Ouro Preto, a FEOP, oferece vaga de emprego para auxiliar de serviços gerais. É necessário ter ensino fundamental completo. Para fazer a inscrição, o interessado deve encaminhar currículo até 13 de dezembro para o Trem da Vale na estação de Ouro Preto. O endereço é Praça Cesário Alvim, sem número, bairro Barra, em Ouro Preto.
Os currículos também podem ser encaminhados para o e-mail tremdavalenep@yahoo.com.br, com mensagem sob o título Edital de Seleção Auxiliar de Serviços Gerais, Trem da Vale. Também estão abertas até o dia 3 de dezembro as inscrições para o concurso público da Procuradoria do Estado. O edital é da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais. São 50 vagas e o requisito básico é ter formação completa em Direito. Para os interessados em participar, basta acessar o site fumarc.com.br/concursos e fazer a inscrição. A Petrobras está com o edital aberto para oferecimento de vagas de emprego e cadastro de reserva. As vagas são para ensino superior e ensino médio. As inscrições vão até o dia 13 de dezembro. São oferecidas 350 vagas. Os interessados devem acessar o site sesgranrio.org.br/concursos. Obrigado pela companhia. Até o próximo Plano Aberto.